E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo uma história com o Barão Mordo. O Barão não apareceu em nenhuma capa na época clássica, mas nessa edição aqui de Super Aventuras Marvel tem uma história com ele. De repente você é transportado para 2022 e assiste ao filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, em que o Mordo aparece. E aí, o filme cumpriu a expectativa que gerou? Que personagens da HQ aparecem? O que tem a história do filme a ver com as HQs? Bem-vindo à HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho, pede para receber todas as notificações. É muito importante que você faça isso para o canal continuar a crescer. E já sabe, joga naquele grupo de WhatsApp da galera para que mais gente tenha acesso ao vídeo. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram no Brasil até o ano 2000, depois eu vou falar dos personagens do filme como são nas HQs, em seguida vou comparar a história do filme com as HQs e por fim vou dar minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme. Eu já mostrei algumas coisas que eu tenho com o Doutor Estranho no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Doutor Estranho. Então nesse vídeo eu vou mostrar algumas HQs que eu tenho com o Barão Mordo. E como o vídeo do primeiro filme é lá de 2017, eu vou mostrar coisas que eu comprei com o Estranho depois disso. A revista mais antiga que eu tenho com o Barão Mordo é Heróis da TV 100 de abril de 1987. O Mordo já aparece como arqui-inimigo de Strange na origem do Doutor. Essa história foi republicada na coleção histórica Marvel Os Defensores 2 da Panini de 2016 e na coleção de clássicos da Salvat 27 em algarismos romanos de 2017. Aviso, essa história acabou de ser republicada de novo em Doutor Estranho Antologia da Panini. X-Men 51 de abril de 1993. Mordo aparece na história O que aconteceria se os X-Men tivessem sido derrotados na saga Inferno. Coleção de clássicos da Salvat 3 em algarismos romanos de 2016. Mais aparições clássicas do Mordo por Steve Ditko. Coleção de clássicos da Salvat 23 em algarismos romanos de 2017, Mordo aparece nas histórias dos Defensores. E coleção de clássicos da Salvat 37 em algarismos romanos de 2018, Mordo aparece em outra história de What If. O que aconteceria se o Doutor Estranho se tornasse discípulo de Dormammu? E vou mostrar agora algumas coisas clássicas que eu peguei com o Estranho depois que eu fiz aquele vídeo do primeiro filme. Coleção Marvel Terror, A Tumba do Drácula 7 da Panini de 2018. Strange enfrenta o Drácula. História republicada em Doutor Estranho contra Drácula, a Fórmula Montese de 2022. Aqui nesse encadernado também tem a história em que Estranho e Blade eliminam todos os vampiros da Terra. E coleção histórica Marvel O Incrível Hulk 12 de 2019. Estranho exila o Hulk na encruzilhada. Atenção que vão rolar spoilers do filme, fica ligado aí. E eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos e vou focar nos que foram criados antes do ano 2000, mas vou falar de alguns importantes depois do ano 2000 também. Eu já falei sobre o Doutor Estranho de Benedict Cumberbatch, o Barão Mordo de Chiwetel Ejiofor, o Wong de Benedict Wong, a Christine Palmer de Rachel McAdams e o Amir de Topo Resniviero no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Doutor Estranho. Tem cards aqui para quem ainda não assistiu. Sobre o Estranho nesse filme, o Cumberbatch hoje é o maior ator aí do MCU, talvez só rivalizado pelo Oscar Isaac. Ele faz um trabalho excelente no filme. O Estranho lida com a própria felicidade e como a sua busca por ela em suas versões do multiverso pode levar a consequências desastrosas. A gente conhece duas versões dele em outras realidades. Uma remete a um visual dele nas HQs pós-ano 2000, na época da nova Marvel, e a outra é uma versão corrompida, que eu pensei que seria a mesma que a gente viu lá em What If, mas não é. E essa versão estilo nova Marvel depois ressurge como um cadáver controlado pelo Estranho, cujo visual remete à versão do Estranho que a gente viu nos quadrinhos em Zumbis Marvel. Sobre o Mordo nesse filme. A gente vê o Mordo de outra realidade, em que é o Mago Supremo da Terra e membro dos Illuminati, a gente já fala mais deles. É um Mordo, em princípio, amigável, mas que depois se mostra disposto a fazer o que for preciso para dar um fim no Strange, que vem da Terra 616 após ser deslocado entre dimensões por um portal da América Chaves. O Strange diz que o Mordo da sua Terra se voltou contra ele, que se tornou seu inimigo, mas isso não foi mostrado nos filmes.
A gente só viu lá numa cena pós-créditos do primeiro filme que o Mordo estava empenhado em destruir os magos da Terra, mas ele e o Estranho não chegam a se enfrentar. Sobre a Christine Palmer nesse filme, ela se casa e sai da vida do Strange. Mais pra frente o Doutor vai para outro universo em que conhece outra versão de Christine, que trabalha com os Illuminati e também não fica com ele. Mas na primeira cena pós-créditos, o Strange conhece um possível novo interesse romântico. A gente já fala mais dela. Já falei sobre a Wanda Maximoff da Elizabeth Olsen e a Peggy Carter de Hayley Atwell no vídeo A HQ que eu li e o filme que eu vi, Capitão América Guerra Civil. Já falei sobre a Feiticeira Escarlate da Elizabeth Olsen, o Billy de Julian Hilliard e o Tommy de Jet Klein no vídeo A HQ que eu li e o filme que eu vi, WandaVision. Sobre a Feiticeira Escarlate nesse filme. A Wanda é a grande vilã em Multiverso da Loucura. Tentando encontrar seus filhos, ela é corrompida pelo livro Darkhold e sai em busca dos poderes de viagem dimensional de América Chaves e mata quem estiver no seu caminho para conseguir esse poder. Fica estabelecido que os filhos da Wanda, Billy e Tommy, existem em carne e osso em outras realidades. Não é explicado como a Wanda conseguiu criá-los com seu poder em WandaVision com a mesma aparência que tem em outros mundos. De novo, não temos Mephisto no filme por trás da existência dos gêmeos. A atuação da Elizabeth Olsen é ótima e convence como a pessoa possuída pela entidade da Feiticeira Escarlate, que se torna um dos seres mais poderosos do MCU. Sobre o Billy e Tommy nesse filme. O filme termina com Wanda aparentemente se matando e os gêmeos continuam em sua realidade, não vêm para a Terra 616. Ainda continua em aberto essa questão dos gêmeos se tornarem Wiccan e Celery e a relação da Wanda com o novo Visão Branco, que nem aparece no filme. Já falei sobre o Professor X de Patrick Stewart no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Logan. Sobre o Professor X nesse filme, como ficou claro nos trailers, Charles Xavier está no filme, interpretado pelo grande Patrick Stewart. Ele é o líder dos Illuminati em outro universo. Os Illuminati são grandes mentes do universo Marvel nos quadrinhos que se unem para tomar grandes decisões sobre o futuro da humanidade. Xavier é membro da primeira formação do grupo nas HQs. Ele aparece no filme com a cadeira de rodas futurista amarela que usou nas histórias dos X-Men dos anos 90 e no primeiro desenho da TV. É demais ver o Stewart como Xavier fazendo a sua estreia no MCU e ele protagoniza umas cenas bem legais no filme. Xavier é morto por uma Wanda Maximoff possuída pela mente da Feiticeira Escarlate. Já falei sobre a Capitã Carter da Hayley Atwell e o Shuma-Gorath nos quadrinhos, no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, What If. Sobre a Capitã Carter nesse filme, a gente vê a versão live action da personagem introduzida na animação What If. Ela também é membro dos Illuminati e, assim como todo o grupo, é morta pela Feiticeira Escarlate. Sobre o Gargantos de Adam Hugel. A Marvel não pode usar o nome Shuma-Gorath, cujos direitos pertencem a Heroic Signatures, que detém, entre outros personagens, os direitos sobre Conan o Bárbaro no cinema. Então ela mudou para Gargantos, o nome de outro personagem parecido da Marvel, mas esse nome nem é dito no filme. Muita gente achou que o Gargantos seria o grande vilão do filme, que faria as vezes do Mephisto, mas ele é apenas um demônio convocado pela Wanda para capturar a América Chaves. O Gargantos da Marvel, com esse nome, é um monstro marinho que enfrenta o Namor, não uma criatura demoníaca. A primeira aparição do Gargantos foi em Submariner 13, de 1969. O personagem foi criado por Roy Thomas e Mary Severin. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Tocha Humana 12 da Block, de 1976. Já falei sobre a Maria Rambeau de Lashana Lynch no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Capitã Marvel. Sobre a Maria Rambeau nesse filme, nessa realidade dos Illuminati que enfrentam a Feiticeira Escarlate, a mãe da Monica Rambeau é a Capitã Marvel e membro do grupo. Ela também é morta por Wanda. Muita gente achou, vendo os trailers, que a Capitã Marvel seria o Tom Cruise como Homem de Ferro Superior. Ainda bem que não foi. Já falei sobre o Raio Negro de Anson Mount no vídeo HQ que eu lia e o filme que eu vi, Inumanos. Sobre o Raio Negro nesse filme, trouxeram o Anson Mount, o ator que viveu o Raio Negro naquela série ruim dos Inumanos, de volta. Apesar de eu achar ele meio canastrão, fizeram um traje super fiel aos quadrinhos, sensacional, e a cena em que ele mata o estranho da sua realidade só sussurrando a frase lamento, pra mim foi a coisa mais legal do filme. Ele também é morto pela Wanda,
e a forma como isso é feito é bem legal. Muita gente reclamou que não aconteceria isso com o personagem dos quadrinhos, porque o poder, ele é imune ao próprio poder, mas não deixa de ser uma cena muito bem feita e muito bem sacada no filme. Já falei sobre o Senhor Fantástico nos quadrinhos no vídeo, tudo o que você precisa saber sobre X-Men 135, sobre o Reed Richards de John Krasinski. Faz tempo que os fãs estão pedindo que o Krasinski seja o Richards do MCU, e aqui esse fancast se tornou realidade. Eu achei que o Krasinski ficou bem legal como Richards, espero que ele seja também o Richards da Terra 616 no MCU, mas eu não gostaria que a Sue Richards fosse a esposa dele, a Emily Blunt, que já disse em entrevistas que não tem interesse em atuar em filme de super-herói, então vamos dar chance para quem tá afim, né? Já falei sobre o Ultron nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Vingadores, a Era de Ultron. Nesse filme a gente vê um exército de soldados Ultron que serve aos Illuminati. Muita gente achou que a gente teria uma versão alternativa do Tony Stark no filme por conta disso, mas não. A América Chaves é uma personagem pós-ano 2000, mas como é uma coprotagonista do filme, vamos falar um pouco sobre ela. Ela é interpretada pela Xochitl Gomez. A primeira aparição da América Chaves foi em Vengeance 1 de 2011. A personagem foi criada por Joe Casey e Nick Dragora. Essa história foi publicada no Brasil em Vingança 1 da Panini em 2014. Nas HQs, América Chaves se torna a nova Miss América. É uma heroína com a habilidade de viajar pelo multiverso. Acaba fugindo da sua realidade, que estava à beira da destruição, e vem parar na Terra 616. Se une a algumas equipes de heróis, entre elas os Jovens Vingadores. No filme, a América tem uma origem semelhante. Ela ter sido criada por duas mães também é algo tirado da HQ. Ela ainda não é chamada de Miss América no filme. Meu receio era a personagem ser colocada no filme só por uma questão de inclusão e diversidade e ela não ter grande função na história. Mas não, a história só acontece por conta do poder da personagem, ela é vital para a trama. Gostei de como ela foi introduzida, ficou legal. No filme, uma das guerreiras de Camartage tem o nome de Sarah. Isso pode ser uma homenagem à personagem Sarah Wolf das HQs. A personagem é interpretada por Sheila Atim. A primeira aparição da Sarah foi em Doctor Strange 38 de 1979. A personagem foi criada por Chris Claremont e Gene Colan. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Sarah foi uma secretária do Doutor Estranho. Ela tinha origem indígena, da tribo Cheyenne, e chega a ser um interesse romântico para o Wong nos quadrinhos. No filme, ela se sacrifica para destruir o Darkhold e é interpretada por uma atriz negra. O Ring-Tra também é interpretado por Adam Hugel, que também fez o Gargantos. A primeira aparição do Ring-Tra foi em Doctor Strange 80, de 1986. O personagem foi criado por Peter B. Gillis e Chris Warner. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Ring-Tra é um minotauro de pelo verde de outra dimensão que também domina as artes místicas. Ele morou com Strange no Sanctum Sanctorum por um tempo. No filme, a gente só vê ele entre os outros místicos que defendem Camartage. Não é explicado quem ele é, nem mencionado seu nome. A Clea é interpretada por Charlize Theron. A primeira aparição da Clea foi em Strange Tales 126 de 1964. A personagem foi criada por Stan Lee e Steve Ditko. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Clássicos da Salvat 27 de 2017. Nas HQs, Clea é o grande amor de Stephen Strange. Ela é uma feiticeira que vem da dimensão de Dormammu, de quem ela é sobrinha. Ela é filha de Umar, irmã de Dormammu. Apesar de ter parentes tão malignos, Clea é uma boa pessoa e se alia a Strange, de quem se torna pupila e depois amante, para dar fim ao mal que a sua mãe e tio tentam liberar sobre a Terra. No filme a gente só vê na primeira cena pós-créditos chamando Strange para ajudá-la em um problema em outra dimensão. Dá para ver que é a mesma dimensão do Dormammu. Ainda não dá para saber se a origem dela será fiel aos quadrinhos, mas a escolha da Charlize Theron e o traje que ela usa, bem referente às HQs, são sensacionais. O demônio Keaton é citado e 4 criaturas que guardam o templo em Wundagore se assemelham muito a ele. Não são interpretados por nenhum ator específico. A primeira aparição do Keaton, ele aparece pela primeira vez com o nome de O Outro em Marvel Chillers 1 de 1975 e a primeira vez com o nome de Keaton é em Avengers 186 de 1979. O personagem foi criado por Marv Wolfman, Bill Mantlo e Young Montano.
A Marvel Chillers 1 está inédita no Brasil. A Avengers 186 foi publicada em Heróis da TV 94 de abril, em 1987. Nas HQs, Kyton é um deus criado há bilhões de anos, o primeiro a dominar a arte da magia negra. Ele é o criador do livro Darkhold. Milênios depois, o mago Modred usa o poder da feiticeira escarlate para trazer Kyton de volta à Terra, mas é impedido pelos Vingadores. No filme, os monstros que protegem Wanda e Wundagore são como personificações de Kyton. Eles são destruídos por Strange e Wong. América Chavez, uma garota com o poder de se teleportar entre dimensões, é perseguida por demônios em Nova York. O Doutor Estranho decide ajudá-la e percebe que quem está por trás dos ataques dos demônios é Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate, que quer usar o poder de Chavez para ir para um universo em que seus filhos existam. Estranho sabe que as intenções de Wanda podem ter consequências terríveis e resolve impedi-la. Ele e a América acabam se envolvendo em uma aventura por diferentes realidades para tentar impedir os planos da feiticeira escarlate. Nas HQs, os Illuminati surgem em New Avengers 7 de 2005 e o grupo é formado por Charles Xavier, Reed Richards, Raio Negro, Doutor Estranho, Namor, Pantera Negra e Homem de Ferro. Por meio de um retcon, é dito que o grupo foi formado há muito tempo, depois da Guerra Kree-Skrull. No filme, Estranho precisa obter o livro dos Vishanti, um livro benigno que pode anular o poder do Darkhold. Nas HQs, o Vishanti é um trio de entidades místicas que funciona como protetor do Mago Supremo da Terra. O Doutor Estranho recorreu ao Vishanti e seu livro inúmeras vezes nos quadrinhos. O Vishanti apareceu pela primeira vez em Strange Tales 115 de 1963. Foi criado por Stan Lee, Gardner Fox e Sam Kweskin. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Doutor Estranho, Antologia da Panini, de 2022. Eu tenho a história aqui, em coleção histórica Marvel Os Defensores 2, e aqui, na coleção de clássicos da Salvat 27. Wanda vai para Wundagore, onde está o templo de Kyton. Nos quadrinhos, além de ser o local em que Wanda é atacada por Modred para trazer Kyton de volta à vida, é também o lugar em que ela nasceu. Magda, a esposa de Magneto, fugiu dele após vê-lo massacrar pessoas que haviam colocado fogo em sua casa na Polônia e matado sua primeira filha, Anya. Ela fugiu para outro país da Europa chamado Trância, onde fica a montanha de Wundagore. Magda estava grávida de gêmeos, mas Magneto não sabia. Ela deu à luz Wanda e Pietro Maximoff e faleceu. Uma criatura meio mulher, meio vaca chamada Bova fez o parto dos gêmeos e cuidou deles por um tempo. Bova foi criada pelo Alto Evolucionário, que também vivia em Wundagore. Nem a Bova nem o Alto Evolucionário aparecem no filme. Primeira aparição de Wundagore, Thor 134 de 1966, lugar criado por Stan Lee e Jack Kirby. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, o poderoso Thor 4 da Block de 1975. Deve ser publicada na coleção clássica Marvel mais pra frente. No filme é citado o termo incursões. Nas HQs esse termo é usado pós-ano 2000 e é usado quando duas realidades colidem e as duas são destruídas. As incursões foram bastante abordadas nas Segundas Guerras Secretas de 2015. Reed diz que tem filhos e sua esposa está viva. Nas HQs, sua esposa é Sue Richards, a Mulher Invisível, e seus filhos são Franklin e Valeria Richards. No filme, Christine usa o braseiro de Bon Galiath para enfrentar as almas perdidas que atacam o Strange Zumbi no final do filme. O braseiro existe nas HQs. Ele foi usado pelo Doutor para ajudar Eric Masterson, o Trovejante, a entrar no reino de Mephisto sem ser detectado. Primeira aparição do braseiro de Bon Galiath, Thor 443 de 1992. Ele foi criado por Tom DeFalco e Ron Frenz. Essa história está inédita no Brasil. Quando Xavier entra em cena pela primeira vez, a gente ouve algumas notas do tema de abertura do desenho dos X-Men de 1992. Bruce Campbell, protagonista da série Evil Dead e grande amigo de Sam Raimi, faz uma aparição no filme como um vendedor de bolas de pizza, uma refeição que só existe na Terra Alternativa 838. Campbell sempre faz uma ponta em todo o filme do Raimi. A segunda cena pós-créditos é com ele. É uma piada com metalinguagem, quebra da quarta parede e um aceno para fãs de Evil Dead, mas não influi em nada na história. É uma daquelas piadinhas que a Marvel põe e faz a gente ficar assistindo créditos na esperança de ver um aceno para o futuro do MCU, só que não.
Strange menciona a sua contraparte sombria que eles têm uma irmã chamada Donna, que morreu quando criança ao brincar em um lago congelado. Donna Strange existe nas HQs. Nos quadrinhos ela também morre afogada, mas após sofrer uma cólica enquanto nadava. Ela se afogou e Strange também se sentiu responsável por não conseguir salvá-la, assim como no filme. A primeira aparição da Donna Strange foi em Doctor Strange Sorcerer Supreme 9 de 1989. A personagem foi criada por Roy Thomas, Dan Thomas e Jackson Juice. Essa história está inédita no Brasil. O que é melhor, as HQs clássicas com o Barão Mordo ou o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura? O filme é sensacional. Para mim, que não queria ver esse monte de personagens de outros filmes que a galera foi inventando que iam aparecer, não causou nenhuma frustração, pelo contrário. Teve gente que achou que ia ter Hulk do Lou Ferrigno no filme, Tom Cruise como Tony Stark, Tobey Maguire. Eu sou daqueles que acham que só tem que ter alguém ali se fizer sentido pra trama, e não só de decoração. Eu não quero que vire cânone que os filmes ruins da Marvel existem em outra realidade do MCU. Esqueçam esse Hulk do Eric Bana, esses últimos filmes dos X-Men. O filme tem um roteiro muito bem amarrado, tem ação na medida certa, mostra pra gente personagens que a gente quer muito ver no MCU e que são relevantes na história. O Sam Raimi imprime a marca dele de um jeito muito legal, homenageando seus próprios trabalhos e usando recursos recorrentes da sua filmografia. Se for para ressaltar os defeitos do filme, para mim, só quando a gente pensa muito sobre certas coisas que começa a dar aquela raciocinada de nerd, né? Por que o Darkhold não foi usado para matar o Thanos da Terra 616? Talvez não fosse preciso sacrificar o Tony Stark. E também pequenos desapontamentos. Eu queria ver o paradeiro do Visão Branco, eu queria que o Billy e o Tommy tivessem relação com o Mephisto, mas é coisa muito pequena perto da qualidade do roteiro, da direção e das atuações. Fiquei bem feliz de ver um filmaço da Marvel de novo nos cinemas. Ano passado, Viúva Negra, Shang-Chi e Eternos foram filmes bem decepcionantes. E apesar de as séries serem muito legais, Cavaleiro da Lua esse ano não gostei muito não. Mas que bom que Multiverso da Loucura não só acertou, como deixa a gente ansioso pelo que vem por aí. Aqui a gente escolhe o filme quando ele é reverente ao material dos quadrinhos, quando usa o material para melhorá-lo e não quando descarta o material para fazer algo não tão bom, como a gente viu em Shang-Chi e Cavaleiro da Lua. Aqui em Multiverso da Loucura é sim um caso de filme que aplaude os quadrinhos e respeita os fãs. Fico com o filme. Valeu por ter assistido. Doutor Estranho contra Drácula, a Fórmula Montese está à venda na Amazon. Eu deixei um link aqui na descrição. Se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal. Então, já que você vai querer ter isso na sua coleção, clica aqui no link. Toda sexta às 8 horas da noite eu tô ao vivo no ZDD Podcast com os meus amigos André e Moisés. Aparece lá pra gente trocar uma ideia. É no canal Nerd Fusão. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem tem tudo o que você precisa saber sobre a saga dos X-Men. A Panini vai lançar em junho uma nova coleção, a Saga dos X-Men, republicando uma fase clássica dos mutantes. Mas eles deixaram de fora uma fase anterior, que tem histórias nunca publicadas pela Panini. Eu vou mostrar para vocês que histórias são essas, o que acontece nelas e onde foram publicadas no Brasil. Depois, Rivais Homem de Ferro, assistindo a HQ Vingadores da Costa Oeste. E em julho tem a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Thor, Amor e Trovão. Até lá!